Bom dia, graça e paz. Somos embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo, depois de dizer que ele foi alcançado pelo amor de Deus e esse era o motivo da pregação dele, de forma que o fato de Jesus ter morrido por ele fazia com que ele percebesse que não havia outra coisa que ele pudesse fazer a não ser servir a Cristo. A partir do verso 18, 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, diz assim: Mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões do homem, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja que interessante. Ele também vai falar para nós nesse capítulo 5 que todos nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. Então não apenas fomos feitos novas criaturas, não apenas fomos alcançados pelo amor de Deus, não apenas fomos reconciliados com Deus, mas também recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação. Uma palavra que clama a todo homem que ele tem que se reconciliar com Deus, a inimizade foi desfeita. Deus tomou a iniciativa e na cruz de Cristo desfez a inimizade com o homem. Agora o homem precisa ir até a Deus, se reconciliar com ele. A porta está aberta. E é interessante que Paulo ele nos chama de embaixadores. Embaixador é aquele cidadão de um determinado país que vai representar aquele país numa outra nação. E naquela outra nação, ele vai expressar a cultura, a língua, as leis da sua nação de origem. Ele não vai viver de acordo com a nação onde ele está inserido, mas ele vai viver de acordo com a sua nação de origem. A palavra de Deus diz que nós estamos nessa terra de passagem, que essa não é a nossa pátria. Então, aqui Paulo fala que nós somos embaixadores. Se não é a nossa pátria, nós viemos de uma pátria superior, de uma pátria celestial, e nós devemos viver como embaixadores. Deixa eu exemplificar para você. Esses dias eu estava no metrô e entrou um senhor calmo e pacato. Na verdade, eu acho que eu nunca vi um homem começar a falar do amor de Deus de forma tão pacífica. E ele, ali no metrô lotado, ele pediu licença e sem gritar começou a falar do quanto Deus nos amava e quanto Deus tinha um plano para as nossas vidas. Bastava que nós voltássemos os olhos para ele e nos arrependêssemos. Nisso, um cidadão que estava no metrô começou a gritar e falar: fale também do Deus tal, da entidade tal. Mas aquele homem, de forma pacífica, como se ninguém tivesse falado nada, continuou falando do amor de Deus. E eu fiquei pensando, por que aquele homem conseguiu ficar dessa forma? Porque ele era um embaixador. O embaixador não tem por que ficar entrando em contendas, ou falar de outros deuses, ou falar de outras coisas que não do seu país, que não do seu rei. Aquele homem foi um bom exemplo para mim naquele dia. E a palavra que eu quero deixar para você e para mim, para que possamos viver nesse dia, é que a gente possa viver como embaixador. Viver debaixo das normas do reino. Viver com a palavra do reino de Deus em nossa boca, porque nós somos cidadãos de lá e não daqui. Nós somos representantes, embaixadores, que têm uma palavra de reconciliação para este mundo, dizendo ao homem: Deus tomou a iniciativa. Deus enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Agora, se reconciliem com Deus. Não deve haver uma outra palavra em nossa boca, a não ser a palavra do reino, a palavra de reconciliação. E não apenas isso, mas o nosso viver deve endossar as nossas palavras. Pense nisso durante esse dia,
Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.